Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma receitinha de bisnaguinha caseira que eu fiz aqui pra minha família. Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, todos os ingredientes dessa receita vão estar na descrição do vídeo, tá bom? E eu comecei separando todos os ingredientes que eu ia usar. Essa receita ela é de bisnaguinhas, então seriam para fazer pãezinhos e separar individualmente. Porém, eu decidi que eu iria fazer um pão de forma, colocando algumas sementes. Então, eu usei linhaça, chia e gergelim preto. E a outra metade da receita, aí sim eu fiz bisnaguinhas. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu tô lançando aqui no canal, que chama Na Cozinha com Luane. Então, todas as sextas-feiras vai ter vídeo aqui no canal mostrando alguma receita, alguma coisinha que eu faço na minha rotina para trazer praticidade, né, e uma alimentação saudável mesmo durante a maternidade. Então, eu tenho aí, para quem não conhece, eu tenho o Marcos, o meu bebê vai fazer 5 meses essa semana, e ele ocupa muito do meu tempo. Então, normalmente eu tenho que correr, fazer as coisas de forma bem prática para poder cuidar dele, né? Eu trabalho em casa, então além de ser dona de casa, além de ter os cuidados do Marcos, eu ainda tento ter uma alimentação saudável e cuidar da minha própria casa. Então, esse é o intuito desse canal e essa série vocês vão encontrar esse tipo de vídeo, tá bom? Então vamos parar de bater papo e vamos ao que interessa, né? Nessa bacia eu coloquei o fermento em pó. Ele é um fermento biológico, ele é próprio para pão. Então normalmente na embalagem tá escrito isso. E eu esquentei no micro-ondas uma xícara de leite. Porém eu vi que ficou muito quente. Então eu acrescentei mais um pouquinho de leite gelado ali para poder ficar morno, né? E não prejudicar o fermento. Então dei essa nivelada aí na temperatura. Quando eu vi que estava morno, aí sim eu coloquei uma xícara de leite morno junto com o fermento, tá? Também nessa mesma bacia, nesse momento, eu vou colocar o açúcar e uma pitadinha de sal. Mas se você não quiser colocar açúcar, se você for fazer para bebê, você também pode fazer sem o açúcar. Agora eu vou pesar 100 gramas de margarina, que dá mais ou menos meia xícara de margarina, e vou acrescentar ali na bacia para poder misturar também. Gente, eu sei que o nome não é bacia, mas eu não tô conseguindo me lembrar agora o nome correto dessa peça, mas ela não é de cozinha mesmo, é pra fazer essas coisas mesmo, mas eu não lembro o nome. Então eu vou chamar de bacia aqui no vídeo, se eu lembrar, eu corrijo. Se vocês souberem o nome correto, comenta aí pra mim no vídeo, pra eu não cometer mais esse erro, tá bom? Então eu vou pegar agora, que eu já pesei, vou colocar dentro da bacia, né? Vou tirar todo esse excesso pra aproveitar o máximo possível da margarina, né? Não desperdiçar nada. E agora, no mesmo potinho, eu vou quebrar os ovos. Então, são 2 ovos que vão aqui nessa parte. Fiz um pouquinho de sujeira? Fiz. Mas, deu certo. E é aquela coisa, gente. Como eu quero praticidade, eu não vou ficar pegando um potinho pra cada alimento. Sabe? Aí depois você vai ver, vai ficar 3, 4 potes pra você lavar. Então, tudo que é líquido, eu coloquei nesse mesmo potinho. Então, tanto o leite, a margarina, quanto os ovos, eu bati no mesmo, quer dizer, eu quebrei, né, eu separei no mesmo e aí fui colocando no recipiente, tá? Só os secos, né, então a farinha, que eu usei um outro medidor, pra não grudar, né, não correr o risco de grudar por estar molhado o medidor. Agora o resto tudo eu fiz no mesmo. E aí eu vou misturando essa primeira parte aí da receita. E aí eu fui misturando, né, a farinha com o resto da massa e acrescentando mais um pouco. Não joguei tudo de uma vez lá pra não ficar mais difícil de misturar. O Marquinhos tá aqui do meu lado enquanto eu narro. Tá um pouquinho entediado, então vocês estão ouvindo ele chorar aí no fundo, né? Mas vamos que vamos pra terminar logo esse vídeo. Então eu fui misturando ainda com o fouet
Eu tenho um pouquinho de agonia de misturar esse comecinho assim, que ainda tem a parte líquida com as mãos. Então eu vou usando o fouet, vou misturando e vou colocando mais aos poucos. A receita, ela fala pra você usar 3 xícaras e 3/4 de xícara de farinha. Só que, gente, é a segunda vez que eu faço essa receita e essa quantidade não dá ponto. Então, o que eu fiz? Eu separei essa quantidade de farinha, conforme vai estar lá na descrição. Porém, eu deixei um pouco a mais, né? Mais umas 2 xícaras separadas para ir acrescentando aos poucos. E aí, essa quantidade mais ou menos que foi necessária para dar um ponto legal aí de eu conseguir enrolar a massa. Antes disso, ficava muito aguado, tá? Então, aí mais uma dica, sempre tem um pouquinho mais de farinha para poder fazer esses testes e ver a quantidade ideal real, né? Para não seguir toda a receita que você pega na internet, porque essa receita, ela é da internet. E se eu fosse ao pé da letra, não daria muito certo. Aqui, ó, aí nessa parte do vídeo eu já tinha colocado toda a farinha e olha como que a massa tá ainda molenga, ainda tá bem líquida e não daria pra fazer, enrolar, né, modelar as bisnaguinhas como eu pretendo fazer. E agora eu começo a sovar essa massa com as mãos para poder dar o ponto certo que a gente precisa para poder modelar tanto o pão de forma quanto as bisnaguinhas. Então agora eu passei a farinha aí para a mesa para ficar mais fácil de sovar. Tirei todo o excesso de farinha que ficou na bacia e fui amassando ela e colocando ainda mais farinha. Então, vai bastante farinha, gente. Então, bora sovar esse pão aí. E agora eu vou usar essa espátula que é própria para cortar massa, que é inclusive da loja Luca Variedades, para quem não conhece. E eu dividi a massa em 2. Então, essa primeira parte vai ser aqui, vai ficar sem nada, né? Vou modelar as bisnaguinhas, então eu já coloco na bacia pra descansar. E aí eu vou cobrir com um pano de prato e deixar ali do lado do fogão pra ir descansando. E essa outra metade que eu reservei vai ser a que eu vou colocar sementes e que eu vou fazer o meu pão de forma. Então eu coloco ali na mesa mesmo, vou colocar, aqui eu tô pegando linhaça. Então, coloquei a olho mesmo, uma quantidade que eu considerei legal. Coloquei também, como eu falei antes, gergelim preto. Não sei se é preto o nome, se é negro. E coloquei também chia, semente de chia, para fazer um pãozinho mais integral. É claro que poderia ser mais integral, porém, só de ter isso já trouxe um pouco mais de fibra, né, para esse pão e tornou ele um pouco mais saudável. Vou colocar só um pouquinho de leite na massa para poder absorver aí essas sementes, né? Ficar um pouquinho mais maleável, porque as sementes vão acabar ressecando o pão, né? Então, coloquei só um golinho de leite e depois vou colocar mais um pouquinho de farinha para poder chegar no ponto certo de novo, tá bom? O leite, ele foi só para tornar a massa um pouquinho mais maleável e ela poder absorver mais fácil as sementes. E eu faço assim, como eu não quero que fique só a crosta de fora com sementes, eu quero que realmente incorpore, né, que entre no pão mesmo as fibras, então eu misturo bem pra ter todo o pão. Ali eu também coloquei um pouquinho de aveia, acabei esquecendo de falar. Coloquei então a aveia, foi essa última coisa que eu coloquei. E agora eu coloco os 2 pães para descansar aí por aproximadamente 1 hora. E aí eu volto quando ele estiver pronto pra gente poder modelá-los. Passado 1 hora, os pães já cresceram e aí eu vou untar a forma que eu vou colocar as bisnaguinhas. O pão de forma eu vou colocar numa forma de silicone, então não vai precisar. Eu vou untar só essa daí mesmo, que é uma maior.
e depois vou modelar o pão, já volto pra mostrar pra vocês. Então eu peguei esse rolo de madeira e comecei a esticar a massa na mesa do pão de forma, né? Só que a massa ainda tá um pouquinho mole, né, demais, e começou a grudar no rolo, então eu coloquei um pouquinho mais de farinha pra conseguir esticar ela sem grudar, tá vendo? Então deu um pouquinho de trabalho. Então, gente, usa muita farinha essa receita. Quando eu consegui enrolar e esticar ela todinha, aí eu vi mais ou menos o tamanho da forma e comecei a enrolar a massa desse jeitinho que eu tô mostrando no vídeo, descolando da mesa, né, e fazendo um rolinho com ele mesmo pra poder fazer o pão de forma. E aí, depois que eu fiz isso, eu coloquei lá na forma que eu já tinha separado, que é aquela de silicone que eu falei. Como o vídeo já está enorme, eu não vou mostrar enrolando as bisnaguinhas, mas eu fiz a mesma coisa, cortei em tamanhos menores e fui enrolando, tá vendo? Desse jeitinho. E aí eu coloquei na forma. Não deu uma quantidade muito grande, porque foi só metade da receita, mas ainda assim valeu a pena. Eu deixei descansar mais 1 hora nas formas. Coloquei no forno os dois juntos e esse foi o resultado. Eles ficaram num forno de 200 graus, pré-aquecido, por aproximadamente 20 minutos. E olha como que ficou o pãozinho. Ali tá meu celular, porque eu também tava gravando pro Instagram. Se você não conhece meu Instagram, eu deixei no comecinho do vídeo. E aí eu cortei ele. E, gente, ficou super macio, super gostoso. E quentinho com margarina é uma delícia. E esse é o pão de forma. Ficou um pouquinho torto ali, porque na hora que eu tava enrolando, deve ter ficado uma parte mais alta. E agora eu vou cortar ele pra mostrar como que ficou dentro. Olha só, então eu peguei uma faquinha e comecei a cortar o pão. E olha como ele está super macio. Essa bordinha de fora ficou uma crocância bem gostosa, uma casquinha bem gostosa e crocante. E ele ficou super macio e fofinho, gente. E cheio das sementes que a gente colocou, né? Então, bem mais rico do que um pão comum. Achei muito bom, valeu muito a pena o tempo que eu levou pra fazer. E aí eu coloquei nesse pote que é próprio pra colocar pão e coloquei as bisnaguinhas. Ele não durou muito tempo, então eu não precisei colocar na geladeira. Gente, foi muito rápido o consumo desse pão, porque ficou muito gostoso mesmo. Então eu não cheguei a colocar na geladeira, não sei exatamente quanto tempo duraria fora da geladeira, porque aqui em casa realmente não durou nada. Esse pão é muito maravilhoso, o cheiro dele, o sabor dele é muito bom. Se eu fosse você, eu aproveitaria, anotaria a receita e tentaria fazer aí, porque vale a pena. Quando o Marquinhos começar a introdução alimentar dele, eu pretendo fazer, como eu falei no início do vídeo, eu vou só tirar a questão do açúcar, né, pra não fazer mal pra ele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve pra ver mais vídeos sobre isso. Um beijo e até a próxima!